I'm Charles Hodges. I'm a family physician from the United States, Indiana. Meu nome é Charles Hodges e eu sou um médico da família em Indiana. I'm the executive director at Vision of Hope in Lafayette. Eu sou o diretor executivo da Vision of Hope em Lafayette. It's a residential facility for women who are struggling. É uma residência que cuida de mulheres que estão lutando With things like depression and self-harm and com substance abuse. coisas como depressão, como se cortar, abuso, Unplanned pregnancies, eating disorders. gravidez que não foram planejadas, distúrbios alimentares. We have capacity for 27 in the house, Nós temos a capacidade de 27 mulheres na casa and right now we run about 20. e no momento nós temos em torno de 20. I'm always looking for interns, E nós estamos sempre procurando estagiários, and because we have people who come from around the world and spend a year there learning how to help women. porque nós temos as pessoas que vão para lá e passam em torno de um ano aprendendo como ajudar essas mulheres. And if you're interested, you can talk to me afterwards. E se você tiver algum interesse, você pode conversar comigo depois da nossa aula. Obviously, that's limited to women. Obviamente, isso está limitado às mulheres. We have no problem at Vision of Hope telling the difference between men and women. E nós não temos problema na Vision of Hope de dizer a diferença entre homens e mulheres. Although it does seem to be a matter of confusion around the world today. Apesar disso ser uma questão que tem sido bem confusa ao redor do mundo hoje. Well, why don't we pray? Então vamos orar. Heavenly Father, God, I thank you for the day. Santo Deus, eu te agradeço pelo dia. I thank you for your word. Eu te agradeço pela sua palavra. I thank you that it's sufficient for our needs, Eu te agradeço porque ela é suficiente para as nossas necessidades and that in it we can find help for depression e que nela nós podemos achar a ajuda para a depressão and for other problems which we face. e outros problemas que nós enfrentamos. God, I thank you that you'll make us able to do anything that you ask us to do. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos capacita a qualquer coisa que o Senhor nos pede a fazer. And I pray for this hour, and I ask that in Jesus' name, amen. E eu oro por essa hora e eu peço em nome de Jesus, amém. All right, well, I'm going to have Larissa read parts of Romans 14 now. Eu vou começar pedindo para a Larissa ler algumas partes de Romanos 14 para vocês. Romanos 14, eu vou ler do 1 ao 6 e depois do 21 ao 23. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Agora do 21 ao 23. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Larissa asked me to talk about what we in the United States think about chemical imbalances today. A Larissa me pediu para conversar com vocês sobre o que nós acreditamos hoje sobre o desequilíbrio químico lá nos Estados Unidos. Particularly how it relates to the diagnosis of depression and its treatment. Em particular, a maneira que se relaciona com o diagnóstico da depressão e o seu tratamento. So what I'm going to tell you today is what we in the United States currently think about chemical imbalances.
Então, o que eu vou conversar com vocês hoje é o que nós acreditamos hoje em dia nos Estados Unidos sobre o desequilíbrio químico. The chemical imbalance theory got started in the United States about 50 years ago. A teoria do desequilíbrio químico, ela começou nos Estados Unidos há cerca de 50 anos atrás. And predictably, it would be likely that we would change our thinking about it over 50 years. E já era previsto que ao longo de 50 anos nós certamente mudaríamos o nosso pensamento. The first thing I want to do, though, is I want to talk about taking medicine for things like depression and anxiety and things like that. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é falar sobre essas questões de tomar remédio para... You are talking about this? Yeah. Falar sobre essas questões de tomar remédio para questões como depressão. The reason why I had Larissa read Romans chapter 14 is because it's the foundation of an important Christian doctrine. E a razão pela qual eu pedi para a Larissa ler Romanos 14 é porque é a base para uma doutrina muito importante. The doctrine in question is Christian liberty. A doutrina em questão é a liberdade cristã. And what Christian liberty is that if the Bible doesn't specifically speak of something, e a liberdade cristã significa que se a Bíblia não fala especificamente sobre alguma coisa, then we as Christians have the privilege to choose então nós cristãos temos o privilégio de escolher what we're going to do about it o que nós vamos fazer a respeito disso, within the confines of all the rest of Scripture. Dentro dos limites de todo o restante das Escrituras. We don't have the right just to choose any way we want to. We have to put it inside what the rest of the Bible says. Nós não temos o direito de simplesmente escolher. Nós precisamos colocar isso dentro dos limites dos outros ensinamentos das Escrituras. And then the choice that we're going to make e aí a escolha que nós vamos fazer also has to be made with how it's going to affect other people. Também precisa ser feita levando em consideração como é que isso vai afetar a vida de outras pessoas. Now, what was going on at the Roman church at that time and at the church at Corinth? E nessa época, o que estava acontecendo nas igrejas de Roma e de Corinto was an argument about eating meat or just being a vegetarian. Era uma discussão sobre comer carne ou simplesmente ser um vegetariano. Somehow I kind of think that being a vegetarian wouldn't be too popular here in Brazil. De alguma forma eu acho que ser vegetariano não seria uma coisa muito popular aqui no Brasil. True, untrue. É verdade, não é verdade? Yeah, We have right. many vegetarians now. Yeah. All right. Well, if you're a vegetarian, I apologize right now. Então, eu peço perdão se você é vegetariano. But what Paul told the church at Rome, the argument was whether you could eat meat offered to idols. Mas o argumento de Paulo era se você poderia comer as carnes que eram oferecidas a ídolos. And one side said that if you ate the meat offered to idols, you were an idolater. Então, depois de tendo dito isso, se você come a carne, você seria um idólatra. And the other side said that if you were as spiritual as I am, then you'd eat the meat and it wouldn't bother you. Então, dizia que se você comesse, você seria um idólatra, e o outro que isso não importava. Isso era uma coisa que não fazia diferença, comer a carne. And they were criticizing each other bitterly. E eles estavam amargamente criticando uns aos outros. And Paul smacked them both up the side of the head. I don't know how that'll go. Paul criticized them both. E o Paulo criticava os dois lados. And said that it didn't matter if you ate meat or ate vegetables. E aí ele dizia, não importa se você come carne ou vegetais. You weren't any better if you didn't eat meat. You weren't any better if you did. Você não é melhor se você não come carne, e você não é melhor se você come a carne. And you wouldn't be any better if you ate vegetables or if you didn't. E também você não é melhor se come vegetais ou se não come vegetais. What he said is that we have no place to criticize each other over things like this. Então, o que ele dizia é que nós não temos espaço para ficar criticando uns aos outros nessas questões. So I would tell you that taking medicine is a Romans 14 Christian liberty question. Então eu vou dizer para vocês que tomar remédios para depressão é uma questão no estilo Romanos 14.
Bible doesn't talk much about pills or medicines. A Bíblia não fala muita coisa sobre tomar remédios, medicamentos. So we have to make our choice based on the whole of the rest of Scripture. Então nós precisamos fazer a nossa escolha baseados no total das Escrituras. And then we ought to be making our choice as to whether or not the medicine actually helps very much. E também precisamos levar em consideração a questão se o medicamento vai ajudar alguma coisa nesse sentido. Whenever I lecture about this, I always tell people I'm not here to criticize people who take medicine. E sempre que eu ensino essa palestra, eu digo que eu não estou aqui para criticar as pessoas. And I'm not here to criticize people who take medicine for depression. Eu não estou aqui para criticar as pessoas que tomam medicamento para depressão. As a friend of mine said, it's not a question of whether it's right or wrong to take medicine. E é como um amigo meu fala, não é uma questão de certo ou errado tomar medicação para depressão. The question is whether it's wise or unwise. A questão é algo sábio ou não sábio? And part of the wisdom of whether or not you're going to take the medicine or not E parte da sabedoria, se você deve tomar a medicação ou não, depends on whether the side effects of the medicine vai depender dos efeitos colaterais do medicamento. are bigger than the benefits of taking it. Então vai depender se os efeitos colaterais são maiores do que os benefícios do medicamento. It becomes a balance between the side effects and the benefits. Então se torna uma questão do equilíbrio entre os efeitos colaterais e os benefícios. All right, so we've settled that. Taking medicine is a Romans 14 issue. Então nós já determinamos isso. Tomar medicamentos para a depressão é uma questão no estilo Romanos 14. So, I have a few questions that Larissa wants me to answer. E eu tenho aqui algumas perguntas que a Larissa pediu que eu respondesse. First question was, is depression something that is caused by a physical problem that only doctors can treat? E a primeira pergunta é: depressão é causada por algum problema que somente os médicos seriam capazes de tratar? For at least 30 to 40 years in the United States, E pelos últimos 30 a 40 anos nos Estados Unidos, we've been told that depression was caused by a chemical imbalance in the brain. nos falaram que a depressão era causada por um desequilíbrio químico no cérebro. That problems like worry or anxiety were also due to a problem with the balance of chemicals in your brain. E que problemas também como ansiedade e preocupação seriam causados por desequilíbrios químicos no cérebro. The idea that a chemical imbalance or a lack of the chemical serotonin in the human brain E a ideia do desequilíbrio químico ou da falta de serotonina no cérebro humano has been at the heart of the way people in my country think about depression and how it should be treated. E isso tem sido o coração do que as pessoas acreditavam que era a maneira que a depressão deveria ser tratada. And I can pretty much assure you E eu posso certificar isso para vocês, that whatever happens in psychiatry in the United States que todas as coisas que acontecem na psiquiatria nos Estados Unidos generally spreads out through the rest of the world. geralmente se espalha ao redor de todo mundo. And for a couple of reasons. E por algumas razões. One of them is the pharmaceutical companies who manufacture and sell antidepressants in Brazil just like they do in the U.S. E uma dessas razões é a indústria farmacêutica, que vende medicamentos tanto nos Estados Unidos como vende também aqui no Brasil. So how many of you have heard that chemical imbalances cause depression? How many of you knew that before you came here today? Quantos de vocês aqui, antes de virem para essa palestra, ouviram dizer que a depressão era causada por um desequilíbrio químico no cérebro? Levantem a mão, por favor. Bem alto, para a gente ter uma noção. Raise your hands if you knew that. About half of everybody here is familiar with that. Well, I hate to tell you this, but we don't think that in the United States as much anymore as we did 20 years ago. Bom, eu lamento dizer isso para vocês, mas nós nem pensamos mais nisso hoje nos Estados Unidos como nós fazíamos há 20 anos atrás. Truthfully, at this point in time, there has never been
E a verdade é que nunca houve a biochemical imbalance in the brain um desequilíbrio bioquímico no cérebro that's been connected to any mental disorder. que seja conectado, relacionado com qualquer distúrbio mental. And that is what we think about chemical imbalances in the United States today. E é isso que hoje nós acreditamos em relação a esse assunto nos Estados Unidos. There are several quotes here, Nós temos várias citações aqui no nosso material. and I'm going to have Larissa read them because it'll save us time. E eu vou pedir para a Larissa ler, porque vai economizar o nosso tempo. She's going to read the one from LaCase at this point. E eu vou ler esse primeiro aqui. I'm gonna just Explain it. Okay. Só vou explicar para vocês que vocês não têm esse material na apostila, porque esse é o material mais atual. Foi enviado para mim esses dias, eu traduzi agora. E aí, se vocês quiserem, eu vou mandar para vocês. Vocês anotem um e-mail, WhatsApp, o que for, e me entreguem, se de possível numa folha só, que eu vou enviar o material, tá? Que aí vocês não precisam ficar copiando. Eu vou ler então a citação. J.R. Lacasse, J. Léo, 2005. Serotonina e depressão. A desconexão entre a propaganda e a literatura científica. PLOS Medicine 212, esses números eu vou pular aqui. Os autores declaram que a pesquisa da neurociência contemporânea falhou em confirmar qualquer lesão serotonérgica em qualquer distúrbio mental e, na verdade, proporcionou evidências contrárias à explicação da simples deficiência dos neurotransmissores. Em nosso conhecimento, não há nenhum artigo revisado que possa ser citado para sustentar a ideia da deficiência de serotonina em nenhum distúrbio mental. Esse é um jornal médico online da Biblioteca Pública de Ciência dos Estados Unidos. Now that's from 2005. Então, isso é de 2005. So that means it's 14 years ago. Então, é de 14 anos atrás. And you'd think if they had been looking, they might have found that chemical imbalance since then. E você pode estar pensando que, como eles vêm procurando, talvez agora eles já encontraram esse desequilíbrio químico. But they haven't. Mas eles não encontraram. Okay, read the next quote if you would. E eu vou ler o This is from próximo aqui. 2018. E esse aqui é de 2018. No maior estudo realizado sobre o efeito da serotonina nos humanos, não foi encontrada a relação direta com a depressão. O professor Andrew School, da Universidade Princeton, disse que atribuir depressão a baixo nível de serotonina não tem evidências científicas e é um pensamento mal direcionado. James Davis cracked the unhappy truth about psychiatry. So that's just last year. E isso foi no ano passado. The next quote is from Thomas Insel. A próxima aqui de Thomas Insel. He was the psychiatrist who was the head of the National Institute of Mental Health in the United States. E ele é o chefe do Instituto Nacional de Psiquiatria nos Estados Unidos. And he said the following in 2012, this would be about 7 years ago. E ele disse isso em 2012, há 7 anos atrás. Não há nenhum desequilíbrio químico que tenhamos sido capazes de demonstrar. In this year, April the 30th, E esse ano, em abril, next quote comes from the Psychiatric Times. e esse veio de It's the name of the... Yeah, Psychiatric Times. Ok, desculpa. Esse é um jornal que ele está fazendo um trocadilho com o New York Times. Ele está falando que é o Psychiatric Times. É como se fosse o jornal que tem todas as informações psiquiátricas. Can I read? So read it. Desacreditando os mitos dos 2 desequilíbrios químicos novamente, 30 de abril de 2019. O primeiro mito sustenta que doenças mentais, distúrbios psiquiátricos, em geral, são causadas por desequilíbrio químico no cérebro. So that's this year. Então, isso foi esse ano. And he's saying that the chemical imbalance theory of depression is a myth. E ele está dizendo que a teoria do desequilíbrio químico é um mito. He goes on in the article to say that there was a second myth. E aí ele continua no artigo para dizer que existe um segundo mito. And that second myth was that most psychiatrists in the United States believed it and supported it.
E o segundo mito era que os psiquiatras acreditavam nisso e sustentavam essa ideia. It's not true that they did. E isso não é verdade, eles não faziam isso. The biggest supporters of the chemical imbalance theory in the United States have been the drug companies, the pharmaceutical industry. E, na verdade, quem eram os maiores sustentadores dessa ideia do desequilíbrio químico eram as indústrias farmacêuticas. The next question that I was asked is, do antidepressants correct a chemical imbalance in the brain? E a próxima pergunta que foi feita para mim é se os antidepressivos eles corrigem algum desequilíbrio químico no cérebro. This is a really short quote. E essa é uma citação bem curta. No. Não. That's the end of the quote. E ponto final, é o final da citação. What the article by Moncrief said E o que o artigo do Moncrief diz was that the antidepressants that we have in the United States é que os antidepressivos que nós temos nos Estados Unidos, actually induce an abnormal state in the human brain, eles induzem a um estado anormal do cérebro. and how that abnormal state results in people being less depressed. E como esse resultado da anormalidade do... I'm sorry. And how that abnormal brain state results in people being less depressed E como que essa forma anormal do cérebro resulta nas pessoas estando menos deprimidas. is not at all clear. Isso não é claro, a maneira que isso funciona. Next question, is depression a serious disease only a psychiatrist can treat? A próxima pergunta foi se depressão é uma doença séria que somente psiquiatra pode tratar? Well, we're going to break that down into two questions. E nós vamos dividir isso em duas questões. The first question is depression a serious disease? E a primeira questão é, depressão é uma doença séria? In the United States, there has been a fair amount of writing done about this. E já se escreveu muita coisa nos Estados Unidos sobre isso. And a couple of authors, Alan Horowitz and Jerome Wakefield, E alguns dos autores, Jerome Wakefield e o Horowitz, Horowitz, have written a book called The Loss of Sadness. eles escreveram um livro chamado A Perda da Tristeza. I don't know if it's in Portuguese or not. I don't think so. Eu não sei se esse livro está em português. I refer to it in my book, Good Mood, Bad Mood, Mas eu me refiro a ele no meu livro, o Bom Humor, Mau Humor, which is currently out of print, so you'll have to wait. I think it'll be back in print this summer. Yeah. But I talk about this issue. O meu livro ele esgotou, mas ele está sendo impresso novamente, vai sair pela Peregrino, no final do mês já deve estar disponível. The question is, are all the people in the world who are diagnosed as depressed E a questão é, todas as pessoas no mundo que são diagnosticadas com depressão, sick, or are they just sad? elas estão tristes ou elas estão doentes ou simplesmente tristes? And what researchers tell us is E o que os pesquisadores nos dizem é that for 90% of the people in the US who are labeled with depression, que 90% das pessoas que têm o rótulo de depressão nos Estados Unidos, at least 90% of them pelo menos 90% delas do not have a disease. não têm uma doença. They are simply sad over losing something. Elas simplesmente estão tristes porque perderam alguma coisa. They are struggling with normal sadness over loss. Elas estão lutando com tristeza normal por conta de alguma perda. The criteria that are used in the United States and probably get used here as well E o critério que é usado nos Estados Unidos e provavelmente é o mesmo que é usado aqui no Brasil, say that if an individual loses their husband or their wife, diz que se um indivíduo perde marido ou esposa, or they lose their job or their pet ou dog, se perdem o emprego, ou se o animal de estimação morre, or if they lose a child, ou se perdem um filho, and they become sad over it, e eles se tornam tristes por causa disso, and they can't sleep and they can't eat,
E eles não podem dormir, não podem comer, and they can't think or concentrate. não conseguem pensar direito ou se concentrar. And this sad mood sticks with them for 2 weeks. E esse humor triste fica neles por pelo menos 2 semanas. If it's accompanied by shame and guilt, E se é acompanhado por vergonha e culpa, or the desire to harm oneself, or the desire to die, ou também pelo desejo de morrer ou desejo de fazer algum mal a si mesmo, if it also includes a loss of interest in things that they used to enjoy, e se também inclui a falta de interesse em coisas que eles geralmente gostavam. I used to say golf, but you know, I don't think people golf around here. Eu costumava usar o exemplo do golfe, mas eu acho que o pessoal aqui no Brasil No, but if I said that you lost interest in soccer, Mas se eu disser que vocês estão perdendo o interesse no futebol, then you'd think that was abnormal, wouldn't you? talvez vocês considerem como isso uma coisa anormal aqui no You'd think Brasil. that was, I guess our women did just win the World Cup, didn't they? E eu acho que as nossas mulheres acabaram de ganhar a Copa do Mundo, né? Não foi? Yeah, I'm afraid Yes. we did. Yes. Yeah. So- Dos Estados Unidos, né? Não a nossa. If I don't know what you said. No, I said in the United States, not our. Oh, okay, that's right. So, if you have all those things happen to you after 2 weeks in the United States, we can declare you depressed and put you on medicine. Então, se você estiver sofrendo por conta dessas coisas por 2 semanas, pelo menos, nos Estados Unidos vão colocar você para tomar antidepressivos. And what that does, since it doesn't allow for the idea that you just might be grieving the loss, E o problema é que isso não leva em consideração que você está simplesmente sofrendo por conta de uma perda. it has exploded the diagnosis of depression in the United States. E isso fez com que o diagnóstico de depressão explodisse nos Estados Unidos. Right now in the U.S., a figure that I read about this week said that 25% of the American population are taking a medicine, a psychiatric medicine. E eu li recentemente um artigo nos Estados Unidos que 25% da população dos Estados Unidos está tomando algum tipo de remédio psicotrópico. And research tells us that 90% of those people are likely simply to be suffering sadness over loss. E as pesquisas apontam que 90% dessas pessoas simplesmente estão sofrendo por alguma perda. You could be living in a difficult marriage. Você pode estar vivendo um casamento difícil, You could have a hopeless job. você pode ter um emprego sem esperança, Your children may be causing you all kinds of trouble. os seus filhos podem estar causando qualquer tipo de problema, Any of those things can make people sad. e qualquer uma dessas coisas pode deixar as pessoas tristes. Normal sadness like that yields itself to biblical counseling. Normal sadness, biblical counseling is good for normal sadness. Aconselhamento bíblico é bom para esse tipo de tristeza normal. Disordered sadness is sadness that comes for no identifiable reason. E a tristeza que é considerada um distúrbio é a tristeza que vem por não tem um motivo aparente. In the United States, it may make up to between 1 to 5% of people who are labeled with depression. E nos Estados Unidos isso vai de 1 to 5%, de 1 a 5% das pessoas que são diagnosticadas com depressão. So if you take the 90% and add that 1 to 5%, Então, se você pega aqueles 90% e adiciona esse 1 a 5%, that leaves another 5% isso nos deixa com os outros 5% who may have medical illnesses that include having a sad mood. que podem estar incluídas na questão de pessoas que têm alguma doença física que inclui um humor deprimido. So, it is important for us as we do counseling and as we talk to individuals who come and say they're depressed, E é importante para nós, conselheiros bíblicos, que conversam com as pessoas quando elas vêm e falam para a gente que tem depressão, that we ask them when it started, que nós perguntemos quando que isso começou, and then we need to ask them what happened before it started. e aí nós precisamos perguntar o que aconteceu depois, antes disso começar. Most people will be able to tell you what happened, E a maioria das pessoas vai contar para você o que aconteceu. and they'll be able to tell you why they're sad about it,
E eles vão conseguir te contar por que eles estão tristes por And they'll causa disso. also be able to tell you how they tried to adjust to it. E eles também vão ser capazes de explicar como é que eles tentaram se ajustar à situação. And most of the time, in my experience as a biblical counselor, E na maior parte do tempo, na minha experiência como conselheiro bíblico, they generally aren't responding to the sadness in a way that's helping them. e they are? They are not. They are not, yeah. E em geral, eles não estão respondendo da maneira correta às coisas que aconteceram com eles. So next question. Então, próxima questão. Let me skip back here. Okay, psychiatrists, all right. Do psychiatrists, are they the ones who are supposed to treat depression? Então, a segunda pergunta que a gente colocou. Os psiquiatras deveriam tratar a depressão? In the United States, psychiatrists do not treat the vast majority of people who have depression. E nos Estados Unidos, a grande maioria das pessoas que têm depressão não são tratadas por psiquiatras. Most people will be treated by a primary care physician. A maioria vai ser tratado por um médico de primeiro atendimento, Or a nurse practitioner or physician assistant. ou um assistente de médico, ou um enfermeiro, enfermeira, A gynecologist. ou um ginecologista. If you had to see a psychiatrist in order to get a diagnosis of depression, Se você teve que ver um psiquiatra para ter o diagnóstico de depressão, in the United States, you'd almost never get a diagnosis você, na maioria das vezes, você não vai ter um diagnóstico. because there's way too many people who think they're depressed Porque há muita gente que acha que está deprimido versus the small number of people who are psychiatrists. versus um pequeno número de pessoas que são psiquiatras. The National Institute of Mental Health, in looking at the organization in the United States that looks at this, O Instituto Nacional de Saúde Mental, que é o órgão que olha para isso nos Estados Unidos, actually is looking away from drug treatment for most people who have a label of depression. eles têm, na verdade, se desviado da questão dos medicamentos. And they believe that individuals who are depressed do better if they go talk to someone. E eles acreditam que as pessoas com depressão elas vão se sair melhor se elas forem conversar com alguém. As opposed to taking medicine. O contrário de tomar medicação. I was on a mission trip to Moldova probably 3 years ago. Eu estava numa viagem missionária para Moldova uns 3 anos atrás. Moldova is in Eastern Europe. Moldova fica na Europa ocidental. And it used to be controlled by the Russians, E costumava ser controlada pelos russos, the communists. os comunistas. And I was lecturing on this, talking to the Moldovans, E eu estava ali dando a palestra para essas pessoas lá de Moldova. and I was talking to them about whether or not they took medicine for depression. E eu estava conversando com eles se eles tomavam ou não medicação para a depressão. And it finally dawned on me that they weren't doing that. It didn't look like they thought that anybody did that. E aí ali apareceu para mim que eles não estavam fazendo isso. Aquelas pessoas não estavam fazendo isso. So I asked them, do any of you take medicine for depression? And their answer was no. E aí eu perguntei, vocês tomam remédio para depressão? E eles falaram não. And there's a really good historical reason. E existe uma boa razão histórica. When the Russian communists wanted to disappear you or put you in prison or get rid of you, E a razão é que quando os comunistas russos queriam que você desaparecesse ou colocar você na prisão, they would say that you had mental illness. eles diziam que você tinha um distúrbio mental. And they would put you in a mental hospital and you would disappear. E aí eles colocavam você num hospital para distúrbios mentais e você ia desaparecer. So it didn't matter how bad the Moldovans felt, they didn't go talk to a doctor about it. Então não interessa quão mal aquelas pessoas de Moldova estão se sentindo, eles não vão falar com o médico sobre isso. And I asked them, well, what do you do? And they responded and said, we go talk to our family.
E aí eu perguntei para eles, então o que vocês fazem nessa situação? E aí eles responderam, bom, nós vamos e falamos com a nossa família, conversamos com a nossa família. We're not quite to that in the United States, Nós não estamos nessa nos Estados Unidos, but I think most people who deal with depression much in the U.S. mas eu acredito que a maioria das pessoas que lidam com a depressão nos Estados Unidos think that people are better off if they go talk to someone acreditam que elas vão sair melhor se forem falar com alguém, as opposed to just taking medicine. em vez de tomar uma medicação. And I always smile at that point and say biblical counseling fits right in there. E aí eu sempre sorrio nesse ponto e falo que o aconselhamento bíblico serve direitinho nesse ponto. We have principles of Scripture that can give people real hope in difficult times. Nós temos princípios nas Escrituras que podem dar a esperança real para as pessoas em tempos difíceis. All right, the next question is medication needed to prevent people from getting worse? E a próxima questão é: os psicotrópicos são necessários para que as pessoas não piorem? Well, one study that I read looked at whether you gave people medicine or you talked to them. E um dos estudos que eu li falava sobre a questão de ou dar medicação ou de ir conversar com elas. And what they found was that if you divide depressed people into two groups, E o que eles encontraram nesse estudo é que se você dividisse as pessoas com depressão em dois grupos, and you send one group to the doctor and they give them antidepressants, e você enviasse metade daquele grupo para o médico para tomar antidepressivo, then you send the other group to talk to someone who has some experience in talking to people who are depressed, e enviasse a outra metade para alguém que tivesse alguma experiência em lidar com pessoas que têm depressão, that if you come back at 6 weeks, e se você voltasse para essas pessoas em 6 semanas, 80% of them will look the same. 80% deles iam parecer o mesmo. If you come back in 3 to 6 months, Mas se você retornasse em 3 a 6 meses, the people who are talking to someone as pessoas que estavam conversando com alguém are doing lots better than the people who aren't talking to anybody. estariam se saindo muito melhor do que aquelas que não estavam conversando com ninguém, só tomando medicação. The current research tells us that of the medicines that we have today to treat depression, E as pesquisas recentes, elas apontam que as medicações que nós temos hoje em dia para tratar a depressão, they aren't particularly effective. elas não são particularmente eficientes. That the cure rates are rather modest, E que o corte ali da eficiência é muito modesto, muito pouco. and sometimes they're not bigger than the placebo effect, or the effect of taking a pill that looks like but doesn't contain the drug. E na maior parte das vezes é a mesma quantidade do efeito placebo, que é tomar um medicamento que não tem nenhum princípio ativo. Now, once again, I'm not telling you this so that any of you would go home and quit taking your medicine. E novamente eu vou dizer que eu não estou dizendo isso para que você chegue em casa e pare de tomar o seu medicamento. I always remind people, before you change anything about your medication, you need to talk to your doctor. Eu sempre lembro as pessoas que antes de você fazer qualquer mudança em relação ao seu medicamento, você precisa ir para o seu médico e conversar com ele. And you need to consider carefully his advice to you about what to do about the medicine that you take. E você precisa considerar cuidadosamente o conselho que o seu médico dá em relação à medicação. If you don't like that advice, Se você não gosta desse conselho, you should get a second opinion about it, você deveria ter uma segunda opinião sobre isso. but you should not stop taking your medication without talking to your doctor first. Mas você não devia parar de tomar a sua medicação sem conversar com o seu médico antes. Now, having said that, Então, tendo dito isso, in 2010, a study published in the Journal of the American Medical Association em 2010, um estudo foi publicado no jornal da... What's the name of the journal again? Journal of the American O jornal Medical Association. Médico... O jornal That's good. americano de medicina. And it looked at the effectiveness of antidepressants versus placebo. Que olhava para a comparação do medicamento com o placebo.
And what they found was E o que eles encontraram foi that for between 87 to 90% of individuals who take antidepressants in the United States, que em torno de 87 a 90% das pessoas que tomavam medicamento nos Estados Unidos, in the drug trials that were used to get those antidepressants approved for use in the United States. Okay, let's back up. All right, if you look, okay. The study looked at the effectiveness of the antidepressant. Então, o estudo estava analisando a efetividade dos antidepressivos. What it found was E o que ele encontrou, o estudo, foi that for nearly 90% of people who take them, que cerca de 90% das pessoas que tomam esses medicamentos, that the antidepressant was no more effective que o antidepressivo não tinha mais efeito than a placebo do que um placebo, that did a pill that looks like but does not contain the active ingredient. que é um comprimido que parece com o medicamento, mas não tem nenhum efeito, é só de farinha. That meant for mildly depressed, moderately depressed, even severely depressed individuals. Isso servia para pessoas que têm uma depressão moderada, média ou mais severa. Now, that doesn't mean that the medicine didn't help some people. Isso não significa que o medicamento não ajude algumas pessoas. The placebo effect, if you take something and you think you're going to get better, O efeito placebo é se você toma alguma coisa e você acredita, pensa que isso vai fazer você ficar melhor. around 30% of people will get better. Então, cerca de 30% das pessoas vão ficar melhor simplesmente por acreditar nisso. But the important point is that the important point Mas o ponto importante is that for 90% of the people who take them, é que 90% das pessoas que tomam os remédios, these medicines are not very effective. essa medicação não é muito eficiente, não tem efeito. Now, you take that 90% number, E aí você pega esse número, 90%, and the idea that 90% of people who get labeled with depression are normally sad, e a ideia de que 90% das pessoas que são diagnosticadas com depressão, que estão simplesmente com tristeza normal, and you put those two numbers together, e você coloca esses dois números juntos, then it becomes easy to understand why the medication doesn't have very much effect. e aí fica fácil você entender por que a medicação não tem muito efeito. If it's actually meant for someone who has a disease and they don't have it, it's not going to work very well. Porque como é feito para alguém que tem uma doença, mas não é uma doença, então não vai funcionar muito bem. In that study, when you get to the last 10%, the very severely depressed, E nesse estudo, quando você chega para aqueles 10% que são a depressão menos severa, it was shown to have a modest effect in helping those individuals. e aí o estudo mostrou que o efeito era muito modesto naqueles indivíduos. All right. So that's what we know about depression in the United States today. Então isso é o que nós sabemos sobre depressão nos Estados Unidos hoje em dia. Talking to people is far more important than taking medicine. Conversar com as pessoas é muito mais importante do que tomar medicamento. Unfortunately, in the United States, people view taking medicine a lot easier than talking. Infelizmente, nos Estados Unidos, as pessoas veem tomar medicação como algo muito mais fácil do que conversar. Well, let's look at how depression is diagnosed. Então, vamos dar uma olhada como é que a depressão é diagnosticada. So, let's review real quickly. Então, vamos revisar rapidamente. You have the 2 weeks of a sad mood, Se você tem 2 semanas de um humor triste, loss of interest in pleasurable things. perda de interesse em coisas que davam prazer, You either can have a loss of appetite or you can eat too much. você pode ter um pouco apetite ou comer demais. You can either struggle with sleeping or sleep too much. Você pode lutar com com insônia ou de dormir muito. Often people will struggle with shame and guilt. Geralmente as pessoas vão lutar com vergonha e culpa. They'll think about dying or hurting or killing themselves. Vão pensar em matar, em se machucar. They are restless or they are agitated. Eles são inquietos ou agitados. And they have trouble concentrating. E têm problemas para se concentrar.
2 years ago, my dad died with Alzheimer's disease. Há 2 anos atrás, o meu pai morreu com Alzheimer. Yeah, it was one of those like 10-year descents into darkness. It was a 10-year decline. Foi um período de mais ou menos uns 10 anos que ele foi declinando. And I can tell you E eu posso dizer para você that for months after my dad died, que depois de meses, depois que o meu pai morreu, that I could meet the criteria to be declared depressed. eu podia estar dentro ali do critério para depressão. I still wake up at 4 o'clock in the morning a lot of the time. Eu ainda acordo às 4 da manhã muitas vezes, No particularly good reason. por nenhuma razão particular. And I know I didn't have a disease, E eu sei que eu não tenho uma doença. and I know I wasn't depressed. E eu sei que eu não estava deprimido. I was sad. Eu estava triste. I was grieving the loss of my father. Eu estava sofrendo a perda do meu And pai. that is entirely normal. E isso é inteiramente normal. Well, about 8 years ago, I had another thing happen that was really a very bad thing in my life. E também há uns 8 anos atrás, aconteceu uma coisa na minha vida que era realmente muito ruim. And I could meet that criteria for 6 or 8 weeks. E eu podia estar ali dentro do critério da depressão de 6 a 8 semanas. I knew I had to do 2 things in order to survive what was going on. E eu sabia que eu tinha que fazer 2 coisas para que eu conseguisse sobreviver ao que estava acontecendo. I had to keep breathing and I had to keep running. Eu tinha que continuar respirando e eu tinha que continuar correndo. And I'd get up in the morning and I'd go out and run. I didn't anymore want to go run than anything, but I knew I had to, and so I did. E eu acordava de manhã e eu não queria correr, mas eu sabia que eu tinha que ir, então eu ia correr. I wasn't depressed. Eu não estava deprimido. I was sad and grieving the loss. Eu estava triste e sofrendo por uma perda. After that, when people would come and tell me something bad happened to them, E depois disso, quando alguém chegava para mim para falar que alguma coisa ruim tinha acontecido com eles, after I patiently listened to their story, depois de pacientemente ouvir a história deles, I would tell them you got to do 2 things. eu falava para eles: você tem que fazer 2 coisas. You got to keep breathing and you got to keep running. Você tem que continuar respirando e você tem que continuar correndo. This will change over time. E isso vai mudar com o passar do tempo. All right, next, are there any tests that can validate the diagnosis of depression? E a próxima questão aqui é: existe algum exame que pode validar o diagnóstico de depressão? Can you go to the doctor and he can draw blood or get a CAT scan of your head? Você pode ir para um médico e ele vai tirar o seu sangue para fazer exame, ou ele vai fazer um raio-x para diagnosticar a depressão? Are there anything in the human body that can be tested that can tell us for sure that a person has depression? Tem alguma coisa no corpo humano que alguém pode dizer, através de um exame, que a pessoa está com depressão? And the answer is no. E a resposta é não. There are no tests. Não tem nenhum teste. And that is as of today. I'm here to tell you, I'm the doctor. I can tell you that in the United States, we don't do any tests that determine that a person has depression. E eu sou médico e eu posso dizer para vocês que nós não fazemos nenhum exame que possa dizer que a pessoa está com depressão. I wish we had one. Eu até queria que nós tivéssemos um. If we had a test that could say yes, you have depression or no, you don't. Se nós tivéssemos um exame que pudesse dizer sim, você tem depressão ou não, você não tem depressão, it would amazingly reduce the overdiagnosis of depression in the United States. iria diminuir incrivelmente a quantidade absurda de diagnóstico que nós temos nos Estados Unidos. Now, as a physician, if you came to me and said you had a sad mood, Mas agora, se você vem para mim como médico e você me diz que você tem um humor deprimido, and you hadn't been to see a doctor for over a year or more, e você não tem ido a um médico há um ano atrás, mais ou menos, I would probably order a bunch of tests on you. eu provavelmente ia pedir para você fazer um monte de exames. But I wouldn't be trying to prove that you had depression. Mas eu não iria tentar provar que você tem depressão. I would be trying to make sure you didn't have another medical illness that would have a sad mood that went with it.
Eu ia tentar provar que você não tem alguma doença orgânica que traz um humor deprimido com isso. So, moving on, so there aren't any tests that will validate the diagnosis. Are there examples in the Bible of people who were depressed or discouraged? Então, existem exemplos na Bíblia de pessoas com depressão ou desencorajadas? And the answer is sure. E a resposta é claro. I can remember reading one preacher say that depression is like the Trinity. We don't see the word in the Bible, but it's there. E eu lembro de ter lido uma pessoa que disse que a depressão é como a Trindade, você não vê uma palavra específica nas Escrituras, mas está lá. And I would tell you that's not true. E eu vou dizer, isso não é verdade. What you see in the Bible are examples of individuals who had some significant loss in their life. E eu vou dizer para vocês, o que nós vemos na Bíblia são pessoas que tiveram perdas significativas nas suas vidas. That left them with normal sadness. Que os deixaram com tristeza normal. The first example in your notes is Cain. E o primeiro exemplo nas notas de vocês é Caim. You can remember the story. E você pode lembrar da história. Cain offered vegetables for his offering. Caim ofereceu vegetais para sua oferta. Instead of the prescribed offering of the lamb. Em vez da oferta prescrita que deveria ser o cordeiro. It's the vegetarian meat eaters thing all over again. A história dos comedores de vegetais em todo lugar. And he became discouraged when God refused to accept the offering of vegetables. E aí ele se tornou desencorajado quando Deus se recusou a receber a oferta dele de vegetais. He became angry about it. E ele ficou irado com isso. God confronted him. Deus o confrontou. He refused to repent. Ele se recusou a se arrepender. And on a given day, in a fit of anger, e em um dia específico, por conta da ira, he killed his brother Abel. Ele matou o seu irmão Abel. Because he was jealous of him. Porque ele estava com ciúme dele. Because God had accepted Abel's offering. Porque Deus aceitou a oferta de Abel. As far as we know, Cain never repented of that. E até onde nós sabemos, Caim nunca se arrependeu disso. His main worry was that his punishment would be too great to bear. A maior preocupação dele era que a punição era muito pesada para ele aguentar. That's a remarkably sad statement. E esse é uma declaração muito triste. It doesn't say that Cain was concerned for a minute that he'd never get to speak to his brother again. Isso mostra que Caim não estava preocupado nem um minuto pelo fato de que ele nunca mais iria falar com seu irmão. So, unbiblical anger is a good way to get depressed, in my experience. Então, uma boa razão para a pessoa ter depressão é uma ira não bíblica. Another good way in is another example is Elijah. E o outro exemplo é Elias. And he is the example of what happens when you practice fearful worry. E ele é o exemplo de o que acontece quando você tem uma preocupação um medo por conta da preocupação. You remember the story. Você lembra da história? He had that contest with the prophets of Baal. Ele teve aquela situação dos profetas de Baal. He wins, they lose. He and his friends kill them all. Ele venceu, eles perderam, ele e os amigos mataram todos. And you would think that he would feel pretty safe in the care of God. E aí você pensa que ele ia se sentir muito seguro ali no cuidado de Deus. But Jezebel sends word that she intends to kill him like he killed her prophets. E aí Jezabel manda a informar que vai matá-lo como ele havia matado os profetas. And you'd think he would have stood up like a real man and thrown his chest out. E aí você pensa que ele vai levantar como um homem de verdade. And said, "Bring it on, little sister." E dizer, pode trazer, irmãzinha. But he didn't. Mas ele não fez isso. He ran. Ele correu, ele fugiu. He became the first Bible example of a ultra marathoner. You can just say marathoner. Ele se tornou o primeiro exemplo bíblico de maratonista. Ran
40 days into the wilderness. Correu ali 40 dias no deserto. And then he's under the juniper tree. E aí ele está ali embaixo da árvore. And God sends an angel to take care of him. E Deus envia um anjo que cuida dele. He gets back up and runs some more. E ele fica melhor e corre mais. Finds a cave to hide in. E acha uma caverna para se esconder. And God comes and speaks to him in a still small voice. E Deus chega e fala para ele ali, ainda numa voz. And he asks him, Elijah, why are you here? Pergunta a Elias, por que você está aqui? And he complains about the fact that he's the last and they want to kill him. E aí ele reclama pelo fato de que ele é o último e querem matá-lo. And God corrects him. E Deus o corrige. And Elijah repents. Elias se arrepende. And God sends him with a new purpose and a new mission. E Deus o envia com um novo propósito e uma nova missão. Which brings an end to his discouragement. E que o traz ao seu descontentamento, desencorajamento.